Você já pensou em contratar terceiros para te ajudar nas suas licitações e também na gestão do contrato? Seja bem-vindo ao canal Correia Lima Engenharia. Você vai ver hoje sobre como contratar terceiros para auxiliar na fiscalização e na execução contratual. No vídeo de hoje, vamos entender quem são esses terceiros, quais suas responsabilidades e quais os limites de atuação dentro do Decreto 11246 de 2022. Fique comigo até o final, porque esse tema é essencial para evitar erros e garantir que as licitações sejam justas e eficientes. E também para te ajudar quando você não tem a quantidade ideal de profissionais para fazer aquele trabalho. Ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal agora e a ativar o sininho. Então, o que são terceiros contratados, né? Os terceiros são aquelas empresas ou profissionais especializados em alguma área que vão te auxiliar e auxiliar os agentes públicos, né, no cumprimento das funções previstas nesse decreto. Então, o que são a fiscalização administrativa, técnica, setorial, a parte de assessoria jurídica e por aí vai. Eles podem atuar em diversas áreas. Vou dar alguns exemplos aqui. Eles podem ter a sua assessoria técnica em licitações, podem também a fiscalização do contrato. Então, sabe a parte técnica? Às vezes, numa obra pública, você não tem um engenheiro, um técnico de edificações para te ajudar a fiscalizar aquela obra, verificar que o serviço está sendo feito adequadamente, conforme as especificações do orçamento. Você não tem aquela pessoa adequada para fazer a medição, ou conseguir fazer os aditivos, tirar a RT de aditivos, então você contrata uma fiscalização técnica para te ajudar, ou até administrativa. Tá? Você pode contratar também uma consultoria jurídica. Por exemplo, teve uma época que nós contratamos a Zenit para fazer assessoria jurídica. É uma empresa que fornece assessoria jurídica para a administração pública, como existem provavelmente outros. Tá? Você pode também ter um apoio administrativo, um contador, ou de alguém ali que para te auxiliar administrativamente no contrato. Vamos dar um exemplo, né? O município pode contratar uma empresa para realizar auditorias em contratos das obras públicas, para garantir, então, que tudo esteja conforme as normas. Outro exemplo, né, vamos dizer, aquele órgão precisa contratar uma obra e não tem engenheiros em quantidade suficiente para fiscalizar as obras que ele está contratando. Então, ele contrata ou uma pessoa física ou uma empresa da área técnica, como eu falei, para fazer aquela fiscalização técnica. Ok? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e eu vou responder o mais rápido possível para você. Quais são os limites de atuação desses terceiros? Vamos lá. Apesar da importância dos terceiros contratados, eles ainda têm uma restrição clara que o decreto coloca. Por exemplo, eles não podem substituir os gestores do contrato, que tem que ser da administração, ok? Então, os gestores do contrato, eles podem, lógico, pegar, contratar terceiros para ajudar ele a formar e dar continuidade àquele contrato. Mas ele não pode colocar alguém para ser o gestor do contrato, ok? Esse tem que ser da administração. Eles têm responsabilidade civil objetiva pelas informações prestadas. Então, ele vai ter responsabilidade do que for prestar para você. Eles vão precisar prestar um termo de compromisso de confidencialidade. O que é isso? Toda pessoa, eu também já assinava praticamente em todo lugar que eu chego, né, quando eu era militar, que eu assinava um termo de confidencialidade, que é você não colocar para o público as coisas que você fez. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto de engenharia, eu não posso divulgar esse projeto antes da licitação, porque senão terá comprometimento da concorrência durante a licitação, né? Vai ter favorecimento de alguma empresa que vai ter estudado antes aquele orçamento, aquele projeto, vai ter mais tempo para fazer cotação e vai conseguir dar um preço melhor naquele projeto, naquela licitação. Então, para evitar favorecimento, tem que ter um compromisso aí, uma confidencialidade da documentação, ok? Uma observação importante:
Contratação de terceiros não eximirá o fiscal de contrato da sua responsabilidade, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Então, a não ser se, por exemplo, você tem uma informação recebida, eu concordo com aquilo, deve pagar, e você paga sem ter noção, vamos dizer, que você não consegue verificar que aquilo estava errado. Então, provavelmente, o TCU vai tirar a responsabilidade sua, né? Vai passar para quem produziu aquele conteúdo, aquele responsável técnico. Tá? Então, outro exemplo, as empresas que fazem assessoria técnica para licitações não podem interferir no julgamento da proposta, apenas elas fornecem suporte técnico. Olha, isso é muito importante, isso também ocorre com os próprios agentes da administração. Vamos dar um exemplo aqui. Existe a comissão de licitação ou pregoeiro. Né? O pregoeiro, não necessariamente, ele tem que julgar tudo. Ele tem que pedir apoio. Tá? O julgamento final vai ser dele. Mas ele tem que pedir apoio. Qual seria? O apoio técnico, um apoio jurídico e, às vezes, um apoio do contador. A gente até pede isso se no órgão tiver esses três especialistas, né? E é importante, eu já vi várias vezes o técnico colocar o que o pregoeiro deveria fazer no parecer dele. E eu acredito que não deveria ser dessa forma. O técnico, ele, por exemplo, vai verificar a parte do orçamento da proposta, né? Então, ele vai verificar que existe algum erro no orçamento, ou se o BDI está equivocado, ou se a composição tem erro. Então, ele vai fazer um relatório, um parecer, relatando esses erros, vamos dizer assim, na proposta. Mas ele não deveria dizer para o pregoeiro ou para a comissão que ela deveria dar novo prazo para a empresa apresentar. Essa é decisão do pregoeiro e não da parte técnica, entendeu? Mesma coisa a assessoria jurídica. Aí sim ela poderia orientar as possibilidades que o pregoeiro ou a comissão de licitação teriam, mas quem deveria decidir seria a comissão de licitação e o pregoeiro, ok? Por isso que ele fala aqui, né? Os pareceres, a assessoria técnica, né, jurídica ou do contador, elas não podem interferir no julgamento das propostas. Tá? Então, quem julga as propostas é o pregoeiro ou a comissão de licitação. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre decisões sobre a execução de contratos e como elas são tomadas. Se inscreva aqui no canal, deixe seu sininho e no futuro vou ter outros vídeos para detalhar exatamente qual é a atribuição de cada fiscal, de cada agente público que mexe com licitação e gestão contratual. Desejo para você um ótimo dia. Qualquer coisa, coloca aqui no comentário que a gente responde. Grande abraço.